Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Chegamos a agosto, aquele que os portugueses privilegiaram como o mês das férias, finalmente entrou pela nossa casa adentro. Aliás, na realidade estamos nós a sair pelas nossas casas fora à procura de destinos de praia, à procura de destinos na montanha ou no campo, ou à procura de destinos fora do nosso país. Mas olha, eu peço desculpa, não é que eu seja pessimista, mas não estejam demasiado contentes, porque isto continua a ser Portugal, não o país das maravilhas onde a Alice esteve. E com isto eu quero dizer que, bem, continua sem saber onde é que vai ser a localização do novo aeroporto, continuamos a ter um primeiro-ministro que interrompe atividades importantes da governação para assistir a coisas da bola, continua um presidente, de alguma maneira, às turras com o primeiro-ministro naquilo que é uma coreografia meio hip-hop, mas que não é assumida por nenhum dos dois. Continuamos sem saber se realmente António Costa quer nos governar ou quer-se ir governar para fora. Tudo isto, a única coisa que eu tenho para lhe dizer é: vá de férias descansado, porque aqui o que vai continuar é o desgoverno. Eu estava ali a olhar para lá porque eu de facto gosto desta última imagem do separador, porque é convidativa sim às férias, porque é um avião a ir algures daqui para fora, mas também vemos o dinheiro a cair, que faz-nos lembrar o dinheiro que temos metido na TAP. Bom, mas não sou eu que venho fazer o balanço hoje, é o nosso convidado Pedro Borges Lemos. Muito boa noite, obrigado por estares aqui, Pedro. Mais uma vez é sempre um gosto e recordo que de facto és uma daquelas pessoas que tem feito todo este percurso do Isto é o Povo a Falar desde a nossa primeira temporada, se é que podemos chamar de temporada, não é? E Pedro, a clara demonstração que fazer balanços em Portugal pode mudar de um momento para o outro é que ontem tivemos aqui um convidado que, se tivesse tido acesso à informação enquanto estávamos a gravar daquilo que nós vamos falar agora, teria mencionado. Mas em 24 horas, eis que somos surpreendidos, Ricardo Salgado vai a julgamento. Boa noite, João Nuno. É mais uma vez com muito gosto que aqui estou. É verdade, passados 9 anos, e eu lembro-me bem dessa altura, eu na altura comentava num outro canal de televisão, e portanto lembro perfeitamente daquilo que foi a explosão do BES, daquilo que foi a polémica gerada em virtude dessa situação, e enquanto advogado custa-me admitir que já na altura eu previa que demorasse quase uma década até serem julgados os causadores, os principais culpados desta situação. Ricardo Salgado, efetivamente, vem acusado e foi ontem lido o despacho de pronúncia em que o juiz de instrução o pronuncia em 65 crimes. Note-se que, praticamente, o juiz de instrução vem a confirmar
tudo aquilo que vem no despacho de acusação proferido pelo Ministério Público. Isto significa que há aqui uma sintonia grande relativamente aos factos que foram carregados para o processo, através, obviamente, dos meios de prova, aquilo que foi a avaliação do Ministério Público e o seu trabalho de investigação e a análise e avaliação que o juiz de instrução fez relativamente ao caso. Uma nota. Nós já tivemos aqui um outro juiz de instrução neste mesmo processo, o juiz Ivo Rosa, e neste momento temos um outro juiz que veio a substituir Ivo Rosa e que, de alguma forma, a defesa vem a considerar que isso é uma situação que pode prejudicar, no fundo, aquilo que são os direitos dos arguidos. Não vou agora entrar nesse detalhe. Vou dizer que, efetivamente, a alteração de um juiz pode determinar também uma avaliação diferente dos factos. Agora, nós não nos podemos esquecer que este processo durou muitos anos. Portanto, foram muitos os anos em que este processo esteve em fase de investigação, com uma aturada análise, uma aturada busca de tudo aquilo que eram meios de prova relativamente à incriminação dos arguidos. Agora, não deixo de lamentar profundamente o facto de a justiça ser tão lenta, não por culpa dos magistrados, mas por ausência de meios que permitem, muitas vezes, à autoridade judiciária conseguir carregar em tempo útil as provas necessárias para a acusação e depois para a condenação dos arguidos. Achas que, inclusive, este tipo de crime tem uma complexidade especial, porque exige um conhecimento da estrutura de uma holding, exige conhecimento de transferências financeiras a nível internacional? Todos os crimes que estejam nesta área da corrupção são relativamente difíceis, complexos. E a investigação dos mesmos também não é fácil. Note-se que aqui o Ricardo Salgado acabou por ser pronunciado pelo crime de associação criminosa, o que não é assim muito fácil numa situação destas de acontecer. E porquê é que não é muito fácil de acontecer? Porque nós lembramos-nos sempre, quando falamos em associação criminosa, das associações mafiosas que envolvem, digamos que, crimes de sangue. Aqui não houve efetivamente crimes de sangue, mas uma associação criminosa não é só isso. Uma associação criminosa pode ser uma associação de pessoas singulares que se unem no sentido de prejudicar um terceiro. E, portanto, foi, aparentemente, aquilo que terá acontecido. Portanto, eu não estou dentro do processo, não sei pormenores do processo, mas esta é uma nota importante relativamente àquilo que se poderá considerar, no fundo, o crime por que vem acusado e pronunciado Ricardo Salgado de associação criminosa. Portanto, isto significa que nas últimas horas de julho, achas que este acontecimento é um dos que marca o ano de 2023? Eu considero que sim. Eu considero que tudo o que seja, e nós estamos aqui a falar de uma situação que marcou definitivamente Portugal, não é? Não nos podemos esquecer que a relação entre o supervisor e o banqueiro durante muitos anos foi uma relação muito cúmplice. Acabou por deixar de ser assim tão cúmplice, até a nível mundial, depois da depressão de 2007 nos Estados Unidos da América e da falência de um grande sistema financeiro que existia. Em Portugal, a cumplicidade entre Sócrates e Salgado e o facto até de, e ele veio a desmentir isso numa entrevista em 2014, em março de 2014,
considerarem Ricardo Salgado o dono disto tudo, dá, digamos que, à Chega para considerar que a relação promíscua entre o poder político e o poder económico é extremamente nefasta e pode levar a situações desta natureza. Não é? Nós verificamos o colapso do maior banco português, de um banco que existia há mais de 100 anos. Verificamos depois, ou estamos a verificar, que muitos dos envolvidos estavam comprometidos com o banco porque, inclusivamente, eram da família. Há um, inclusivamente, que já morreu, o Dr. José Manuel Espírito Santo. E, portanto, isto não marca só, digamos que o país, marca também aquilo que era uma marca, aquilo que era uma família que toda a gente considerava respeitável em Portugal e que põe em causa os próprios valores e princípios em que as pessoas se movem para fazer negócios. E não nos esqueçamos que, de alguma forma, também acabou por, não digo inquinar, mas moveu as águas no relacionamento também Portugal-Angola, porque, Exatamente. afinal, o BESA acabou por aparecer envolvido nesta situação. Também. Exatamente. Não, isto teve realmente consequências muito nefastas e drásticas, digamos assim, naquilo que era o próprio sistema. Agora, não há dúvida nenhuma que isto ajudou no sentido de considerar que a relação entre o supervisor e o banqueiro tem que ser uma relação mais intrusiva, uma relação mais fiscalizadora e não uma relação de cumplicidade e de quase amizade, enfim, entre ambos os agentes. Os agentes. Olha, nesse aspecto segue-se algo que tu também consideras importante mencionar no balanço daquilo que tem sido 2023 até à data, que é um relatório europeu que recomenda o reforço de meios em Portugal para uma maior transparência na justiça. É verdade. Esse relatório não é inédito. Nós, de vez em quando, recebemos da Europa um relatório mais ou menos nos mesmos termos. Isto decorre de uma fiscalização que a Europa faz daquilo que são os meios alocados pelos vários governos para esta situação, que é uma situação que se mantém e que não estamos a ver melhorias nesse sentido. Eu, inclusivamente, enfim, avancei até a nível público com uma proposta que teve alguma receptividade, que foi a criação de tribunais especializados na área da corrupção. Obviamente que isso, na minha perspectiva, implicaria uma eventual revisão da Constituição. Agora, nós temos que cada vez mais pensar que a corrupção se combate primeiro com meios, depois com vontade e, em terceiro lugar, com competência. Quer dizer, tem que haver também formação das pessoas que estão a combater a corrupção, no sentido de, por um lado, estarem sensibilizadas para o tema, mas, por outro lado, também terem conhecimentos que lhes permitam combater este flagelo de uma forma mais eficaz. E só para que as pessoas tenham uma consciência, vamos fazer aqui uma comparação, foram quase 10 anos até ser preferida a acusação contra Ricardo Salgado. No caso do esquema de Ponzi de Madoff, Bernie Madoff, nos Estados Unidos, foi 2 anos entre ser acusado, investigado, ir a tribunal e condenado. É verdade, é verdade. Quer dizer, nós mantemos esse gravíssimo problema que é a morosidade na justiça. Mas eu há pouco falava nisso, eu falo com muitos magistrados e já disse aqui neste teu programa e volto a repetir, eu tenho uma consideração grande pelos magistrados, quer magistrados do Ministério Público, quer os magistrados judiciais. Considero que são, na sua grande maioria, pessoas que trabalham, pessoas competentes. Agora, há uma ausência total de meios para eles trabalharem. E essa ausência total de meios, que eu também, enquanto advogado, acabo por me confrontar no meu dia-a-dia, a nível dos tribunais,
tem processos de crime que duram 4, 5, 6, 7 anos em tribunal. E isto é grave, porque nós não nos podemos esquecer que uma das formas de chegar à verdade é através, aliás, a única, é através da prova. E a prova muitas vezes desaparece. Porquê? Porque há testemunhas que morrem, há documentos que perecem e, portanto, acabamos por... esta situação do atraso na justiça vai condicionar, inevitavelmente, os processos e o sucesso dos mesmos. E acaba por atrasar também, ou pelo menos emperrar o desenvolvimento da nossa sociedade, porque há quem diga que, inclusive, a nossa economia sofre por causa de termos uma justiça demasiado lenta. E é verdade. Nós não nos podemos esquecer da economia paralela. Não é? Nós vamos atravessar agora o Atlântico e vamos para o país com o maior número de falantes de português, não é? Embora o português deles seja mais cantado e substancialmente diferente, tu consideras que também o fim da era Bolsonaro e o início da era de Lula marca este 2023? Marca. Quer dizer, nós tivemos no início do ano o fim do mandato de Bolsonaro, o início do segundo governo e do terceiro mandato de Lula da Silva, e nós verificamos que o Brasil é um país que neste momento está altamente polarizado. A polarização, como todos sabemos, é muitíssimo nefasta para a sociedade, para aquilo que é a sua orgânica, para aquilo que é a sua saúde até. E, portanto, é evidente que não é positivo que Lula da Silva, neste momento, esteja a agir como age. E já era previsível que agisse desta maneira. Portanto, há aqui uma perseguição aos investidores, quando, no fundo, o Brasil precisa de investimento. Há aqui, de alguma forma, não só uma perseguição aos investidores, como todos aqueles que não se revêem naquilo que é a política do Lula da Silva e dos seus ministros. Eu, aliás, tenho falado com vários brasileiros que estão a vir do Brasil para Portugal e que me têm relatado aquilo que é realmente o clima quase de terror que existe no Brasil relativamente àqueles que não prosseguem, no fundo, as ideias que são prosseguidas pelo governo e, portanto, isto acaba por causar um mal-estar generalizado no Brasil e acaba, obviamente, por afastar investidores. Para já não falar em situações, ainda ontem li num jornal que 36 mil empresas no Ceará tinham fechado desde que Lula da Silva assumiu a presidência no Brasil. Portanto, todas estas situações, também a crescer o Tribunal Superior Federal, Eleitoral do Brasil, ter agora determinado que durante 8 anos Jair Bolsonaro não pode ser eleito. Não pode concorrer para cargos públicos, não é? Portanto, tudo isto, obviamente, que acelera a polarização e acelera os extremos no Brasil. É que não é novidade, é que se subirmos ainda nesse continente aquilo que está a acontecer agora, antes das eleições de 2024, há quem diga que é novamente a instrumentalização, e vamos voltar à justiça, a instrumentalização da justiça no combate político, nomeadamente aquilo que está, digamos, a ser feito na tentativa de evitar que Donald Trump concorra para o ano. Exatamente. A tendência que este tipo de personalidades, eu diria também e falaria também de personalidades, porque nós estamos aqui a falar no Brasil de um homem altamente manipulador. Lula da Silva é um homem altamente manipulador, tem-no demonstrado ao longo dos anos. Todos sabemos que a personalidade dele tende a manipular e, portanto, não há dúvida nenhuma que determinado tipo de cargos ligados à justiça estão a ser, neste momento, como dizem bem, instrumentalizados. Eu não tenho dúvidas disso. Aliás, há factos que apontam nesse sentido.
E é evidente que a separação de poderes, a clássica separação de poderes, nestes países está comprometida. E quando a separação de poderes está comprometida, seja de uma forma tão à descarada como no Brasil, seja de uma forma menos descarada como, por exemplo, Portugal, não há dúvida que fere de morte aquilo que é um Estado de Direito. E como é que... Porque a tendência é para um aumento da polarização, porque se pensarmos naquilo que é um baloiço ou como é que se chama isto? Como é que se chama aquilo quando nós estávamos, quando era um baloiço? Quando éramos miúdos sentávamos, não é? Quanto mais pesado for o outro, mais peso eu também tenho que pôr deste lado. Esta é a questão dos extremos. Está, digamos, a política de alguma forma condenada a isto ou quem está na atividade política tem que começar a repensar naquilo que é o diálogo e a capacidade de nos entendermos até com aqueles que têm uma visão diferente da nossa? Isso é essencial, mas isso é o mais difícil de conseguir em política. A política é tão antiga como o próprio homem e, portanto, é feita de ciclos. E nós não conseguimos verificar, digamos que, uma linha reta na política ao longo da história. Não. A política move-se por ciclos, por influências, por períodos, digamos assim. E, portanto, nós neste momento verificamos que estamos num ciclo difícil. Não é em Portugal, nem no Brasil, é no mundo. Estamos num ciclo difícil. Há realmente questões de grande polarização em termos políticos, eu não diria tanto ideológicos, eu diria mais políticos, porque de facto em termos ideológicos, lembro-me por exemplo da Guerra Fria, que era muito mais polarizada do que neste momento aquilo que existe no mundo. Agora, não nos podemos esquecer que o que interessa fundamentalmente é o bem comum, como dizias e bem. E, portanto, o diálogo, aquilo que é a concertação de interesses e a condução das vontades dos países nesse sentido, é absolutamente essencial. E é isso que eu estou a ver que a maior parte dos países se tem afastado, porque nem sequer lhe interessa. Percebes? Em termos daquilo que são os seus interesses até económicos. Porque depois entram também as questões económicas. E, portanto, eu vejo com ceticismo e com alguma preocupação aquilo que é o que será o destino das nações. Sinceramente vejo. Olha, e agora vamos, depois de termos atravessado o Atlântico, vamos falar de um outro país, o nosso vizinho, em que as eleições também mostraram o quão bipolarizado ou polarizado ou dividido está o país, que é a nossa vizinha Espanha. Disseste bem, bipolarizado. Porquê? Porque nós estamos aqui agora a verificar que há um fortalecimento dos partidos clássicos do poder. Não é? Nós agora verificamos um crescimento significativo do PP. Quando o PP tinha atravessado nos últimos anos uma crise muito importante, neste momento vemos um PP mais forte, não através do seu líder. Eu considero que Feijóo não é propriamente um líder carismático, um líder forte e um líder que consiga aglutinar. Mas a verdade é que há grande parte do eleitorado que considerou que seria através de uma proposta de direita que Espanha poderia mudar. E, portanto, votou no PP, inclusivamente foi por isso que, e pelo efeito do voto útil, que o Vox perdeu votos, não é? Porque há sempre a tendência de, mesmo aqueles que tendencialmente seriam simpatizantes do Vox, virem a votar no PP, exatamente porque há a questão do voto útil. Portanto, eu considero que aqui poderá haver novamente um recrudescimento da ideia do bipartidarismo, não é? De alternar no poder ou o PSOE
ou o próprio PP, e, portanto, as franjas serem aqui afetadas, serem aqui prejudicadas em função disto. Mas o estranho é que o próximo governo poderá estar assente num partido que eu não quero dizer que seja de franja, mas é um partido que já, inclusive, ou que é herdeiro de partidos que foram ilegalizados. Exatamente. É um mosaico perigoso. Poderá estar aqui a pronunciar-se, digamos assim, um mosaico perigoso, na medida em que o que é que vai acontecer? Para que Sánchez, e Sánchez já o disse, penso que há um dia ou dois, já o declarou de forma muito aberta e frontal, que está disponível para formar governo, e, portanto, ele vai... Mesmo não tendo ganho as eleições. Mesmo não tendo ganho as eleições, e, portanto, ele vai precisar de um partido que é herdeiro de um movimento terrorista, não é? E vai precisar também de um outro cujo líder está fugido à polícia na Bélgica. Que é um partido, portanto, isso que fez o referendo. Exatamente. Com o referendo na Catalunha. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que este mosaico, na minha opinião, aponta para uma imoralidade. Uma imoralidade, quer dizer, alguém que a todo o custo e para chegar ao poder aceita comprometer-se com este tipo de gente, obviamente que isto está ferido de uma grande imoralidade, não é? Que é uma questão que é geralmente posta de parte, quer dizer, quando as pessoas querem ter poder, querem atingir o poder, enfim, esquecem-se de tudo aquilo que são questões e princípios morais que devem também regular a ação política. Olha, e isto leva-me aqui para uma questão que acaba por ser uma questão que deriva disto, quando determinados movimentos políticos se aproximam do poder, aqui de El Rei, que vai cair o Carmo e a Trindade, mas, no entanto, e eu digo isto porque eu vivi em Vic. Vic foi uma cidade na Catalunha, na fronteira, ou muito perto da fronteira com França, onde houve um atentado da ETA, onde morreram 9 pessoas, incluindo crianças, no atentado a um posto da polícia em Vic. E, no entanto, deixa-me ir um bocado mais longe. O independentismo em Espanha, na Catalunha, não é só independentismo, é sectarismo. Os portugueses não são bem tratados na Catalunha. Nós não somos vistos como, em pé de igualdade. E quando partidos destes se aproximam do poder, parece que não há problema, há uma normalização, a comunicação social não está atenta a isto, as pessoas, de uma forma geral, acham que é normal. Isso nós já sabemos como é que as coisas estão a funcionar neste momento, não é? Portanto, relativamente à comunicação social, há uma tendência crescente para haver, digamos que, informações, notícias sempre muito mais simpáticas para a esquerda do que propriamente para a direita. Isso é um facto e, portanto, está traduzido a nível mundial. Agora, esta engenharia que se faz relativamente à chegada ao poder, para que se consiga realmente chegar ao poder, porque o cheiro do poder é um cheiro muito inebriante, afrodisíaco, não é? É muito afrodisíaco. E, portanto, eu considero que não vale tudo, não é? Não vale tudo. Não vale tudo. Porque, e, portanto, tu achas que isto não é uma questão esquerda ou direita, é uma questão não, de facto de à esquerda se estar a negociar não tem com nada partidos a ver com desta a esquerda, índole. não tem nada a ver com a esquerda e com a direita. Tem a ver com aquilo que são, neste momento, que é a praxis dos partidos políticos, que é a praxis dos governantes, não é só dos partidos políticos, é dos governantes, é das pessoas que estão à frente desses partidos políticos e que não olham a meios para atingir fins. E, portanto, eu considero que este é um problema gravíssimo, que é transversal e que está, no fundo, a corromper os Estados de Direito, eu diria, praticamente em todo o mundo. Olha, e vamos só ficar aqui mais um bocadinho, porque eu gostava de fazer colocar-te a seguinte questão,
Será que de facto é saudável para a democracia que um partido que não é o mais votado, ou seja, que não conseguiu cativar a maioria do voto dos cidadãos do seu país, depois vá formar governo? Não é saudável. Eu concordo que não é saudável. E nós podemos pôr em causa a legitimidade política, mas não podemos pôr em causa a legitimidade constitucional. Porque quer em Portugal, quer em Espanha, eventualmente o partido, não aquele que tenha ganho as eleições, mas aquele que eventualmente possa fazer, enfim, eu nunca gostei muito da palavra geringonça, mas quer dizer uma combinação de forças no sentido de realmente tomar o poder, e visto que a lei fundamental dos países o permite, acabamos por ficar aqui um bocadinho divididos entre aquilo que é a Constituição e que é respeitável e que nós todos, penso que tu também, eu, enfim, de uma forma geral, devemos respeitar a lei fundamental do nosso país, não é? E, portanto, não há dúvida nenhuma que a lei fundamental o permite. E, portanto, se a lei fundamental o permite, nós podemos pôr em causa a legitimidade política, podemos pôr em causa as ambições pessoais. Agora, o que não podemos pôr em causa é o facto de ser uma situação perfeitamente possível em termos legais. Bom, Pedro, nós agora vamos aproveitar estes minutos que ainda temos, que ainda são 17 ou 18 minutos, e vamos passar aqui uma vista de olhos pelo ranking que eu fui pedindo aos nossos comentadores para nos apresentarem. Até agora, agosto de 2023, o que é que tu achas que é o melhor aqui no nosso burgo? Eu considero que, ainda que muitos sejam sectários e não queiram ver isto de frente, mas não há dúvida nenhuma que a economia portuguesa tem crescido. Aliás, nos últimos anos, com exceção de 2020, tem havido um crescimento consecutivo da economia portuguesa, portanto, nos últimos anos, como digo, tirando 2020, e tem havido uma convergência do PIB português com o crescimento económico na União Europeia. Portanto, isto são sinais muito positivos. Aliás, o próprio FMI tem aplaudido aquilo que é o crescimento português. Nos últimos tempos, e desde janeiro de 2023 até agora, realmente a economia portuguesa tem crescido de uma forma sustentada. É certo que através de um aumento significativo das exportações e do turismo, mas não há dúvida nenhuma que tem crescido. E, portanto, eu considero que isso é um realce que se deve dar e é uma nota muito positiva que Portugal apresenta na Europa. Mas não crees que, de alguma forma, e precisamente por teres falado no turismo, que é um setor que todos nós estávamos a prever de que ia, de facto, ter um boom, não só pela qualidade do turismo em Portugal, mas por causa de 2 anos de confinamento em que as pessoas não podiam de facto movimentar-se. Não crees que a nossa economia tem que começar também a encontrar parceiros para o turismo, parceiros sustentáveis, parceiros que possam incorporar também os nossos cidadãos com, por exemplo, trabalho digno de qualidade? Sim. É essencial que essas parcerias a nível internacional comecem a desenvolver-se. Sempre com uma nota que eu acho que é importante, é que nós devemos sempre manter uma certa independência, autonomia e, obviamente, que nesse tipo de parcerias mantermos sempre o controle da situação, para que não haja aqui a eventualidade de situações enfim, que acabam por ser controladas por terceiros, por outros países, venham a diminuir aquilo que é a nossa capacidade e a nossa qualidade. Mas isso até pode ser o que eventualmente vai acontecer à TAP, pois, por exemplo, agora na privatização. É uma hipótese e, portanto, eu sempre considerei que todos os nossos fatores de soberania, e a TAP era um deles,
devem, e defendo isso há muitos anos, devem continuar a ser defendidos. Portanto, obviamente que não de uma forma cega, não de uma forma cega, obviamente que fazendo contas, que é uma coisa que os portugueses têm dificuldade em fazer, até porque poucos sabem fazê-las, e portanto, e de maneira Olha, que... Os resultados das provas de matemática dizem isso, mas parece que o Marcelo Rebelo de Sousa assinou qualquer coisa a dizer que não é preciso agora mais exames de matemática. Exato. Não percebo. De maneira que o que eu te quero dizer é o seguinte, este é de facto um fator positivo e que acho que é digno de realce. Ok. O que é que tu consideraste até agora o pior? Olha, eu acho que há aqui um aspecto que me preocupa enquanto advogado, enquanto agente da Justiça, que é a captura da Justiça pelo mediatismo. Eu acho que nós devemos ter sempre em atenção que o braço da Justiça é um braço independente, isento, autónomo, que não deve estar, digamos que, capturado por nenhum outro poder e muito menos pelo poder da comunicação social. Eu considerei que este espalhafato que houve relativamente às buscas à casa de Rui Rio e também à sede do PSD, que foi um espalhafato muitíssimo negativo e prejudicial àquilo que são os interesses direcionais da Justiça. A Justiça não deve envolver-se neste tipo de situações. Obviamente que aqui alguém informou os jornalistas, alguém informou a comunicação social e, portanto, isto é muito negativo. O próprio caso Eto Peira não tem a ver com alguém que está dentro do sistema judicial. Exatamente. E não é só isso, quer dizer, e destacar agentes, mais de 100 agentes da autoridade para esta situação, quando eu, na minha vida profissional, lido com situações muitíssimo mais graves e que não há esta mobilização tão grande de agentes e de meios, também nos deixa muito atónitos e preocupados, obviamente, porque, volto a dizer, a captura da Justiça pelo mediatismo é muitíssimo negativo. Deixa-me, já que falei na Alice no País das Maravilhas, imagina que nós estamos a fazer o mesmo percurso que a Alice fez. Não achas curioso que numa fase em que o governo do PS e o próprio PS está absolutamente assoberbado com casos de corrupção, conflitos de interesses, abuso de poder, de repente uma investigação tão musculada ao PSD e a Rui Rio surge? Estamos a especular porque estamos os dois a passear no País das Maravilhas. Não, até porque situações desta natureza que aqui está a ser discutida e analisada e investigada e tal, não se passaram só no PSD, como nós sabemos, não é? Passaram-se em todos os outros partidos, inclusivamente o partido do governo. Agora, eu volto a dizer a mesma coisa. Se há realmente aqui questões que tenham que ser analisadas, investigadas, eu acho isso tudo muitíssimo bem. O que nós não podemos, de maneira nenhuma, é que a Justiça fique refém do mediatismo. Porque a partir do momento em que a Justiça fica refém do mediatismo e queira dar publicidade a estas situações, obviamente que prejudica o interesse primeiro da Justiça, que é o esclarecimento da verdade. Da própria Justiça, até porque algo que nós vemos agora com muita frequência, ainda para ficarmos aqui mais um bocado, que eu acho isto interessante, é que com as redes sociais é muito fácil para a sociedade em geral entrar imediatamente em juízos de valor Exatamente. e ditarem a sua sentença, Sim. sendo que a reputação de uma pessoa pode ser dizimada com uma notícia falsa ou com a disseminação de algo que não é real. Não, e o princípio da presunção de inocência é um princípio sagrado. João Nuno, o princípio da presunção de inocência é um princípio sagrado. E mesmo quando as pessoas são condenadas, se o processo ainda não transitou em julgado, o que é transitar em julgado é aquela fase em que eventualmente a parte ainda pode recorrer, não é?
a pessoa presume-se inocente. Presume-se inocente. Porque já têm acontecido condenações, até em processos de crime, condenações importantes, e depois, nos tribunais superiores, aquele arguido é absolvido. Já tem acontecido. E, portanto, a presunção de inocência é um princípio sagrado que não pode de maneira nenhuma ser violentado, e muito menos ao nível das redes sociais. Então, o melhor, a economia, o pior, a instrumentalização, a mediatização da justiça. Vamos deixar a esperança para o fim. O que é que te causa mais impotência? Olha, neste momento eu sairia aqui de Portugal e referir-me-ia à questão da guerra. Não é? É uma situação em que o cidadão comum se sente impotente e as próprias nações estão a ver aqui a sua intervenção de alguma forma, enfim, sem resultados aparentes. E já estamos com uma guerra que dura há muito tempo. Já temos aqui muitas baixas, temos aqui situações humanitárias gravíssimas. Temos, de facto, crimes de guerra, que vão ter que ser depois avaliados pelo Tribunal Internacional. Nós temos um reforço de 3 bilhões para o esforço de guerra ucraniano por parte da administração Biden. A minha pergunta é se realmente o Ocidente anda ou não anda à procura de paz. E número 2, acho curioso que nesta fase também a NATO se queira abrir, por exemplo, para o Oceano Índico, para a Ásia. É verdade. Nós não podemos ver isto de uma forma ingênua e temos que ver que há aqui realmente interesses, muitas vezes escondidos, outros até à vista de todos, claro, que movem este tipo de situações. Agora, também não ficaria bem com a minha consciência se generalizasse, se dissesse que todos querem realmente apenas os interesses, enfim, económicos ou não, neste grande puzzle, não é? Há muitos que querem realmente ver, enfim, este conflito acabar. Sim. Querem que realmente as forças de paz, a Turquia, a China... João Nuno, isto tem provocado problemas gravíssimos, exatamente, a nível financeiro no mundo, não é? E, portanto, não é só na Europa, é no mundo. E, portanto, esta situação aliada à pandemia, nós temos um FMI com uma diretora-geral, a senhora Georgieva, que tem feito um esforço notável e está a continuar a fazer. Não nos esqueçamos que ela, inclusivamente, foi candidata à secretária-geral da ONU. E é uma mulher que, de facto, tem feito um esforço notável relativamente àquilo que poderá ser a cooperação financeira no mundo. Mas, quer dizer, se nós mantivermos muito mais tempo esta guerra fratricida, eu não tenho dúvidas que isto vai abalar de uma forma trágica as economias mundiais. Sendo que nós já começámos a sentir, de facto, logo desde o início. O que é que tu consideraste até agora o mais ridículo de tudo? Eu, relativamente à questão do mais ridículo, iria dar aqui uma nota de humor e que tem que ver com, enfim, uma indisposição, que obviamente não é com a indisposição que eu quero brincar um bocadinho, mas é com a explicação que Marcelo Rebelo de Sousa deu depois de ter tido a última indisposição, quando desmaiou porque diz ele que terá bebido moscatel quente. E como, numa entrevista, diz que não almoça, apenas bebe um iogurte com mel. Um iogurte chamado Fortimel e tal. Enfim, queria aqui dar esta nota de humor, porque realmente, enfim, assumir estas situações em público da parte de um Presidente da República é um bocadinho ridículo e, de facto, queria deixar aqui esta nota. João Pedro, honestamente, acho que Marcelo é repetente nestas coisas, não é, claro, propriamente um exatamente, ato
um ato isolado por Exatamente. parte de Marcelo Rebelo de Sousa. E porque estamos a falar de Marcelo ainda antes de irmos para a Esperança, porque temos alguns minutos ainda para conversar. Não achas que, de alguma forma, este segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, a relação entre ele e António Costa está diferente, por mais que queiram dizer que há cordialidade? Mas se tu verificares, quase todos os mandatos e todos os presidentes da República antes de Marcelo, sem exceção, tiveram 2 mandatos. Portanto, todos eles, sem exceção. E, portanto, o segundo mandato é sempre um mandato diferente do primeiro. É sempre um mandato mais dinâmico, mais forte, mais carismático, mais determinado. Não sei se isso tem a ver com o facto de eles saberem que já não vão a eleições e, portanto, estão mais tranquilos em relação às suas tomadas de decisão. Se tem a ver com o facto de, obviamente, que depois de 5 anos de experiência eles já não são os mesmos e, portanto, têm outra capacidade e até outra qualidade. O que é facto é que este segundo mandato de Marcelo não é diferente nesse aspecto dos outros mandatos dos outros presidentes. Volto a dizer, um mandato mais interventivo. E não há dúvida nenhuma que Marcelo agora continua, ainda agora vetou um diploma do governo e tal. Portanto, o Marcelo continua a marcar e fê-lo de uma forma muito... enfim, não me lembro de outro presidente o ter feito, de uma forma muito vincada aquilo que era a sua indignação, até a sua indignação, relativamente a uma tomada de posição do António Costa, refiro-me concretamente ao Galamba. E, de facto, veio-se a confirmar que a posição do Marcelo até é seguida pela maior parte dos portugueses, agora numa sondagem que saiu. Muito bem. Para terminar, onde é que tu depositarias ou em que é que depositarias a tua esperança? Olha, eu deposito sempre a esperança cá em Portugal no ânimo dos portugueses. Eu acredito muito nos portugueses, acredito muito no seu espírito combativo, na sua capacidade de conseguir ultrapassar os problemas. Nós estamos, eu há bocado falava no crescimento da economia portuguesa, mas a maior parte das famílias ainda não sentiu realmente uma melhoria das suas condições de vida, muito pelo contrário. Continuamos com uma inflação alta, continuamos com, no caso dos jovens, vai ser outra vez. O aumento das taxas de juros, o caso dos jovens que não conseguem comprar uma casa, não conseguem, cada vez saem mais tarde da casa dos pais. E, portanto, eu considero que aqui a esperança é mesmo... não pode ser vista só como uma virtude teologal, tem que ser também vista como uma real vontade de alterar as coisas no sentido positivo. Eu acredito que, efetivamente, a alma dos portugueses seja uma alma esperançosa e capaz de o fazer. E tem que partir de cada um de nós individualmente e não estar ancorada em algo fora de nós? Tem que partir de cada um de nós individualmente, mas depois temos que a partilhar em conjunto. É essa a minha opinião. Muito bem. Pedro Borges Lemos, muito obrigado por ter estado aqui connosco a fazer aquele que é o balanço de 2023 até à data. É sempre um gosto, ok? Boa noite. Muito obrigado a si também que nos acompanhou em mais um programa. Quero lhe dizer que durante esta semana vamos continuar a fazer estes balanços de 2023 com outros convidados, mas quero recordar também que há um tempo para cá o Isto é o Povo a Falar tem um canal de YouTube próprio, não se esqueça. Vá lá até ao YouTube, procure Isto é o Povo a Falar, faça a subscrição, carregue lá no sininho para que receba as notificações cada vez que colocamos um novo vídeo, e isso é diário. Quero agradecer também a todos os ouvintes da Rádio Vida que nos ouvem sintonizados e quero também desejar-lhe um resto de uma boa noite. Amanhã estamos de volta para mais um programa. Boa noite.